from behind and lead. Oh, brilliant! Superb solo goal from World Football. Salve, salve fã do futebol inglês, está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e comigo na apresentação, Diego Padovani. Olá, meus amigos fãs do futebol inglês, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agora, reta final, na verdade, o nosso campeonato inglês, nossa Premier League terminou e é uma maravilha que nós tenhamos acompanhado aí um campeonato muito bom, muito disputado, muito bacana. Apesar da pandemia, o campeonato continuou e pudemos terminar da maneira como gostaríamos, que é com o meu Liverpool campeão. Sem comentários, né? Vamos lá. E para participar desse episódio, queremos analisar a parte de cima da tabela, sempre presente nesse podcast, Cauã, da PL States Brasil. Seja bem-vindo, Cauã. Valeu, Danilo, valeu, Diego, é um enorme prazer estar aqui. Vamos comentar muito aí da parte de cima da Premier League. Torcedores do United, torcedores do Chelsea felizes, torcedores do Leicester frustrados. É isso aí, meus amigos. Como o Diego falou aí, nós temos o campeão da Premier League depois de 30 anos, que é o Liverpool, e chegamos ao fim da temporada com o G4 que foi decidido na última rodada, uma rodada nervosa para os torcedores de Chelsea, de United, de Leicester e do Wolverhampton também. E no episódio de hoje, vamos, como comentamos no começo do episódio, vamos começar ali pelo G4, né? Então, é mais uma pauta mais leve, né? Então, primeiramente, vou começar com o nosso convidado, Cauã. O que você achou dos classificados para Champions? Você achou que eram esses clubes mesmo? Você acha que teve algum azarão? Qual a sua análise aí desse G4 definido? Eu acho que, se formos analisar por elenco, no início lá da temporada, não seria nenhum exagero pensar em City e Liverpool, obviamente, no G4, e também não seria exagero pensar no United entre eles, não. Mas aí vem, obviamente, todo o contexto que envolve até essa reta final, né? O Leicester passando várias rodadas. Na verdade, eu creio que desde o início do campeonato, o Leicester estava no G4 e o United estava... Eu creio que ficou rodadas, né, entre os 10 últimos colocados, né? Então, acho que todo esse contexto transforma, sim, esse G4 da Premier League, o G4 final da Premier League 2019-20, e uma surpresa, né? Agradável para os torcedores do Manchester United, não tão agradáveis para os torcedores do Leicester. Eu acho que fiquei surpreso, sim, como isso aconteceu. Na verdade, se a gente for pegar o Leicester, somou menos pontos que o Southampton, desde que venceu os Saints por 9-0 no ano passado, né? Novembro do ano passado, se não me falha a memória, o Leicester venceu o Southampton por 9-0. O Leicester estava na terceira colocação da Premier League, e de lá para cá o Leicester somou menos pontos do que o Saints. Isso é muito grave, hein? Então, foi frustrante para o torcedor do Leicester e bem animador para o torcedor do Manchester United, que encerra a Premier League com 14 jogos de invencibilidade. E vamos falar um pouco aqui também da classificação do G4. O Liverpool terminou com 99 pontos, o City com 81 pontos, o United e o Chelsea com 66 pontos. Diego, era isso que você esperava? Olha, pra ser sincero, eu concordo com o Cauã no que ele diz a respeito do Liverpool e do Manchester City. Essas duas equipes certamente brigariam pelo título, consequentemente já estariam garantidas aí no G4. As outras duas vagas, a terceira e quarta colocação, confesso que me surpreenderam. Por quê? Se vocês puxarem aí na memória, vocês vão se lembrar que antes do campeonato começar, a própria galera da ESPN, muita gente falava que Manchester City e Liverpool brigariam pelo título e o Tottenham correria por fora. Essa era a primeira colocação. E falava-se também que o Chelsea, por conta de ser um time muito novo, por conta de ter um técnico também novo na Premier League, que é o Lampard, e um time com muitos jogadores da base, enfim, falava-se que o Chelsea teria muita sorte se conseguisse se classificar para a Europa League.
Então, o fato do Chelsea estar hoje ali classificado para a Champions League, eu considero como uma surpresa muito grande, porque antes do campeonato começar, a previsão era totalmente contrária. E o Manchester United, eu realmente, como o Cauã disse, o elenco muito bom, então faz todo sentido que esteja ali naquela colocação, mas me surpreende, porque eu imaginava que o Tottenham fosse o terceiro colocado. Eu imaginava a disputa ali de título Liverpool e Manchester City, e logo abaixo Tottenham fechando ali esse quadrangular, essas 4 colocações. Então a surpresa para mim fica pelo Manchester United e Chelsea, e que mereceram, né? Agora, falando do Leicester, que durante boa parte aí do campeonato esteve dentro da zona de classificação para a Champions League, acaba sendo a parte negativa desse G4, porque quando o Leicester engrenou, principalmente depois do jogo que o Cauã comentou aí, acho que foi 9-1, né? Nós até fizemos um podcast, um episódio sobre isso, que foi aquele episódio que nós chamamos de chuva de gols. Verdade. E o Leicester venceu por 9-1, o Vardy acho que fez hat-trick, enfim, choveu mesmo, foi literalmente uma chuva de gols naquele jogo. E dali em diante o Leicester engrenou e o Vardy começou a fazer muito gol, e eu tinha certeza que o Leicester se classificaria para a Champions League, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as decepções ali, a gente entra mais nesse detalhe. Mas eu fico surpreso com a 3ª e 4ª colocação do Manchester United e do Chelsea, respectivamente. Parabéns para as duas equipes. E tem também um fator, o fator pandemia, né? Que antes da pandemia os times estavam numa pegada mais forte. Depois teve a pandemia, 3 meses mais ou menos, né? Se eu não me engano, o futebol ficou parado. Depois voltou. Então o Leicester foi um time que caiu de produção praticamente, né? E o Chelsea e o United vieram numa crescente, né? Então todos os times tiveram o mesmo tempo de preparo, mas infelizmente o Leicester caiu bastante, né? A diferença, se eu não me engano, do Manchester United pro Leicester é de 14 pontos, se eu não me engano. Então, assim, o Manchester United tirou uma boa vantagem aí, né? E o Chelsea também veio numa boa crescente, né? Com o Lampard, com jovens, o Willian e Giroud ali de tiozão. Então, eu como torcedor do United, eu fico feliz, mas antes da pandemia eu não estava muito crente, assim, muito confiante que nós iríamos para Champions do jeito que nós fomos e em terceiro lugar. Eu nunca pensei no terceiro lugar, eu sempre pensei, sempre trabalhei no quarto, né? Sempre no quarto, porque o Leicester estava numa crescente, o Chelsea também estava numa crescente, o Wolverhampton e o Sheffield United também estavam numa crescente, tá tudo naquela pegada, e o Manchester United estava lá atrás. Então foi um fim de temporada muito honrosa para os Red Devils. Cauã, e sobre o City, seu time de coração, o que você acha que a temporada foi boa? Foi razoável? Você acha que o Pepe faltou comprar alguns zagueiros? Faltou aquela malícia no final da janela de janeiro ali para poder comprar uns zagueiros? A parte defensiva. Antes de você responder, Cauã, deixa eu colocar mais uma pimentinha nessa pergunta aí, tá? O fato do Manchester City ter ficado na 2ª colocação, ou seja, ter perdido o título para o Liverpool, você considera isso como uma tragédia para o Manchester City ou não? Devido ao que o Liverpool apresentou nessa temporada, não tinha muito o que fazer, era isso mesmo? Ou você está realmente decepcionado com o desempenho do Manchester City? Bom, quando a gente para analisar classificação, o Manchester City ficou em 2º colocado, né? E se a gente for pegar a pior temporada do City na era Guardiola em termos de colocação, em 2016, 2017, nós ficamos em 3º. Agora nós ficamos em 2º. Eu acho que não tem como ficar decepcionado. Eu acho que não é essa a palavra. Eu acho que depois de 2 temporadas fantásticas, maravilhosas, 198 pontos, um time extraordinário, um time que ficou para a história do futebol inglês, por tudo que conquistou e pela bola que jogou. Acho que realmente, nós torcedores, no início da temporada, acho que a gente tinha ainda o desejo. Porque quando você ganha,
você não fica acomodado. Quando você ganha, você tem um desejo maior e maior de vencer e vencer. Então os torcedores, eu acredito que os jogadores também, talvez tenham sentido isso. Mas os torcedores queriam vencer mais títulos, queriam fazer uma temporada extraordinária de novo. Acho que os torcedores queriam quebrar os próprios recordes que o City construiu em 2017 e 2018. Então é óbvio que os torcedores estavam confiantes de que o City seria mais uma vez o time a ser batido. Mas eu acho que é aceitável uma queda de rendimento, é aceitável uma queda de concentração dos jogadores em uma temporada depois de 2 magníficas. Eu acho que é aceitável. Eu acho que os jogadores acabam, de uma certa maneira, ficando um pouco desconcentrados realmente a partir do momento em que você tem 2 temporadas fantásticas, mas de qualquer maneira eu acho que ficar atrás do Liverpool, que somou simplesmente 18 vitórias consecutivas, antes de somar 18 vitórias consecutivas, havia tido um dos melhores inícios da história do futebol inglês. Se não estiver enganado, foram 11 vitórias consecutivas do Liverpool, desde agosto a outubro, foi interrompida lá no clássico contra o United. Você tinha um time fantástico, consistente, sólido. O Liverpool é o melhor time do mundo, então acho que ficar atrás do Liverpool, desse Liverpool, não chega a ser tão decepcionante assim. É obviamente que o torcedor do Manchester City gostaria de ter uma disputa mais acirrada, mas é compreensível que os jogadores percam um pouco o foco depois de grandes épocas como foram as 2 últimas. E respondendo o Danilo, né? O Pepe talvez poderia ter buscado. Bom, eu acho que um zagueiro talvez fosse uma boa opção. Não em agosto, quando tínhamos acabado de perder o Kompany, mas em janeiro talvez poderia contratar um zagueiro. De qualquer maneira, você tinha opções no clube, além de Otamendi e Stones, tinha o Eric Garcia também, que termina a temporada como titular. Então, opções o time tinha. Então, eu acho que dizer que era uma falta necessária no elenco, eu não acho. Até porque o próprio Kompany pouco jogou nas 2 últimas temporadas. Stones e Otamendi foram mais titulares do que o belga. Então, é questão de compreender mesmo. Não acho que tenha sido um erro primordial do Pep, mas eu acho que foi principalmente essa posição que levou o Manchester City a perder jogos importantes. E, de qualquer maneira, acabou, sim, sendo um pouco murcho a reação por parte dos torcedores depois de 2 grandes temporadas, mas não chega a ser decepcionante, não. E o mais interessante é que para a próxima temporada, né, o City, o United e o Chelsea vão atrás de melhorar o setor defensivo, né? Então, são 3 clubes com dinheiro, né? Lógico que o City tem mais dinheiro, mas são 3 clubes da Premier League precisando contratar zagueiros, né? Então o mercado vai ser bem aquecido aí nessa próxima janela. Ô Diego, sobre o Chelsea do Lampard, o que você acha da temporada? Você acha que o Lampard deu sorte, que ele realmente soube usar a base? Bom, a temporada do Chelsea, como eu disse no início, foi uma temporada que me surpreendeu bastante e ela termina com pontos positivos e pontos negativos. Eu vou colocar aqui, primeiramente, os pontos positivos. Eu deixo aqui um joia para o Mason Mount. Ele mostrou um desempenho muito bom nas partidas do Chelsea. É jovem, garoto que não sentiu a pressão. Nas partidas da Premier League ele entrou ali, correu, driblou, fez gols, então ele foi um jogador muito importante. O Tammy Abraham, que acabou no início do campeonato, fez muitos gols, era titular no início do campeonato, também mostrou que é um centroavante promissor. Então o Chelsea tem ali não digo que ele vai ser nível de Didier Drogba, acho muito difícil, mas é um centroavante muito promissor, então fica um ponto positivo para ele também. E principalmente, agora, a cereja desse bolo todo aí, do Chelsea, a cereja desse bolo azul do Chelsea, é o Pulisic, o norte-americano, que
fez uma temporada muito boa, é uma surpresa. Eu acredito muito no potencial dele e que nas próximas temporadas ele vai se tornar um dos principais jogadores da Premier League. Eu boto muita fé no potencial do Pulisic. Então, o Lampard conseguiu sim trabalhar bem essa molecada, principalmente no setor ofensivo. O setor defensivo, claro, sempre é mais difícil. E agora começa a parte negativa dessa minha análise sobre o Chelsea. O Chelsea foi o time que, nessa temporada, sofreu 54 gols. É o pior número de gols sofridos do Chelsea na história da Premier League. Então, de todos os Chelseas que você conhece aí, que se você puxar na sua memória, esse é o Chelsea que mais sofreu gols. E aí nós temos muitas críticas a respeito do Kepa Arrizabalaga, o goleiro do Chelsea, que é atualmente o goleiro mais caro do mundo. Então, ele foi o goleiro que tem até um índice aí que durante as transmissões das partidas se falava muito disso, né? O Kepa é o goleiro que, dos chutes que vão pro gol, ele é o goleiro que menos defende no campeonato. Então, assim, tem goleiro que jogou menos partida do que ele e tinha um índice de defesas maior. Então, o Kepa, basicamente, cara, lembra do Fred na Copa de 2014, quando a galera apelidou o Fred de Cone? Eu vou, assim, desculpa, mas eu vou colocar o Kepa. Essa temporada ele foi um cone, porque ele ficou ali no gol do Chelsea e as bolas que vão no gol, ele não defende, cara, elas acabam entrando. Não tô dizendo que ele que ele falhou nos gols ou nada do tipo. Simplesmente ele não consegue fazer as defesas que ele deveria fazer. E aí, por conta disso e mais a falta de alguns bons jogadores na defesa ali também comprometeram, e o Chelsea acabou sofrendo essa quantidade enorme de gols. Para vocês terem uma ideia, dos times que estão ali da 10ª colocação para cima, né, que é o que a gente está conversando hoje, do Burnley para cima, o Chelsea é o time que mais sofreu gols. Sofreu 54 gols, é muita coisa para um time que, para a colocação que está, né, o Chelsea acabou sofrendo muitos gols. Então, essa é a minha análise sobre o Chelsea. Pontos positivos: essa molecada, Mason Mount, Tammy Abraham, Pulisic, boto muita fé, tem muito potencial. E o ponto negativo é a quantidade de gols sofridos que por pouco não atrapalharam o Chelsea nessa tão sonhada vaga pela Champions League. Eu não vou querer comentar sobre goleiro nesse episódio, senão eu vou ficar estressado, né? Então, vou lembrar de vou lembrar do De Gea, aí você começa a ficar estressado, né? Entendeu? E o que vocês têm para falar do meu querido Bruno Fernandes? É um grande jogador, né? É mais um dos jogadores que estavam na lista de interesse do Manchester City. O Manchester United, óbvio, foi lá e entrou na briga e acabou levando, né? A gente pode lembrar aí do Alex Sanchez, a gente pode lembrar do Fred e até o Maguire também, né? Então, tem rivalidade no derby de Manchester até nisso aí. Eu acho que é até aceitável, né, que ele tenha ido pro arquirrival, pro Manchester United, porque você imagina Bruno Fernandes e De Bruyne em uma meiuca, eu acho que não ia dar para nenhum time do mundo bater o Manchester City Futebol Clube. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é um grande jogador, é um típico playmaker, e ele completa o time do Manchester United de uma maneira muito interessante, porque você tem, se a gente pega o quarteto ofensivo, Martial, Greenwood e Rashford, os três se complementam com o Bruno Fernandes, porque você tem o Martial referência, Greenwood e Rashford abertos e o Bruno Fernandes flutuando no centro. Ora o Bruno Fernandes se aproxima do Rashford do lado esquerdo para fazer funcionar a jogada naquele setor, ora ele se aproxima do mesmo Greenwood, ora ele está próximo do Martial. Isso gera aproximações, isso gera um pouco de superioridade também. Isso é algo muito importante para um time como o Manchester United, que sofria demais em criatividade ao longo da temporada. A gente lembra aqui, o Manchester United era um time muito pobre ofensivamente, não tinha repertório ofensivo. Então Bruno Fernandes, ele acaba completando o setor ofensivo do Manchester United. Antes dele, você já tinha o Martial fazendo uma boa temporada, o Greenwood fazendo uma boa temporada, o Rashford fazendo uma boa temporada, o Bruno Fernandes simplesmente complementa. E é interessante também falar desses três atacantes, né? Porque o Martial, ele não é um 9 de ofício, ele não é um camisa 9 típico. Um falso 9, né? Sim, e ele acaba, por exemplo, nas movimentações do Martial, ele acaba abrindo espaço para que Greenwood e Rashford consigam
acabar infiltrando como segundo atacante, né? E você tem que como por exemplo, tanto o Rashford quanto o Greenwood, eles não são atacantes que vão alargar o campo, eles não vão abrir, eles não vão dar amplitude, eles vão infiltrar, eles vão entrar por dentro mesmo, e isso é muito importante. As movimentações do Martial acabam auxiliando muito o Rashford e Greenwood, eles acabam tendo muito espaço para finalizar, seja de dentro da área, seja fora da área. São dois jogadores, tanto o Rashford quanto o Greenwood, são dois jogadores que finalizam muito fora da área. Isso é resultado das movimentações que o Martial e o Bruno Fernandes acabam fazendo e geram esse espaço para que eles possam infiltrar, possam ter a oportunidade de finalizar. Então é um ataque que se complementa, e depois que o Bruno Fernandes chegou, o Manchester United deu um crescimento muito grande no seu repertório ofensivo, porque é um jogador extra da classe, classe mundial, como a galera gosta de falar, e complementa o setor ofensivo do clube. Pois é, cara, e falando aí do Manchester United, você perguntou do Bruno Fernandes, eu considero o seguinte: todos os times da Premier League tiveram um divisor de águas nessa temporada, que foi o coronavírus. Todos os times foram impactados pelo coronavírus. Então, nós falamos que o divisor de águas das equipes foi o coronavírus. No caso do Manchester United, o divisor de águas foi o Bruno Fernandes, né? Então essa que é a grande diferença. O Manchester United era um time, e quando o Bruno Fernandes chegou, tornou-se outro time. E aí eu concordo com o Cauã, os atacantes do United são muito bons. O Greenwood também é um moleque que tem um potencial gigantesco, chuta bem com as duas pernas, é rápido, dribla bem. O Martial também é um atacante muito bom, muito veloz. E o Rashford nem se fala, jogador nível de seleção inglesa. Então o ataque, o time do Manchester United em si é muito bom, mas faltava alguma coisa. Você percebia que o time tinha uma lacuna, e o Bruno Fernandes foi perfeito, foi um encaixe perfeito para cobrir essa lacuna. Não só o time melhorou com a chegada do Bruno Fernandes, mas a torcida também. Eu me recordo que nos primeiros jogos do Bruno Fernandes, cara, a torcida do Manchester United, ela estava tão carente de um jogador que chamasse a responsabilidade nesse sentido, que o Bruno Fernandes fazia um lançamento à torcida. O Bruno Fernandes, dava um passe diferenciado, na verdade nem tão diferenciado assim, um passe, às vezes ele tocava de lado e a torcida já aplaudia o cara, porque a torcida estava carente desse jogador. E tem também um detalhe, que o Bruno Fernandes melhorou o desempenho do Pogba. Então, para você ter uma ideia, o Bruno Fernandes chegou e de maneira tão simples ele conseguiu melhorar o jogo ofensivo e defensivo do United. Então, um simples jogador que flutua ali pelo meio conseguiu criar toda essa atmosfera, tanto da torcida quanto dos jogadores. E o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês para o Bruno Fernandes é o seguinte: ele joga com muita simplicidade, é um jogador que não inventa muita coisa, ele não fica fazendo muita gracinha, cara, toque rápido ali, 2, 3 toques na bola, recebeu, saiu, virou, tocou, e ele vai armando a jogada de uma maneira muito simples. Então é um baita jogador, com certeza uma das melhores, se não a melhor contratação do Manchester United nas últimas 5 ou 6 temporadas. O Diego falou da questão do Pogba, esse é um ponto interessantíssimo, porque mesmo com o Bruno Fernandes jogando muito, eu acho que o Pogba ainda é o grande jogador do Manchester United se jogar tudo o que sabe. E você tem que aproveitá-lo onde ele se encaixa melhor. Por exemplo, quando ele foi campeão com a seleção francesa, campeão do mundo, pelo amor de Deus, acho que nenhum meio-campista naquela Copa do Mundo jogou tanto quanto o Pogba. Se jogaram, a gente conta nos dedos. Mas o Pogba jogou muito naquela Copa, atuando na sua posição específica, que é o famoso segundo volante. É aquele meia que joga próximo do primeiro volante, do pivote, como a galera gosta de chamar. E ele tem que jogar nessa posição. Antes do Bruno Fernandes chegar, o Manchester United era tão carente no setor ofensivo, na criatividade, que muitas vezes utilizava o Pogba mais adiantado. E isso não ia dar certo. Porque você precisa ter um jogador que consiga fluir o jogo de trás. Você precisa ter um jogador que consiga escolher as melhores saídas. Você precisa ter um jogador que dite o ritmo de jogo, que seja esse motorzinho do time, mesmo que atuando de trás, e o Pogba vai fazer isso muito bem. Então, se você tem o Bruno Fernandes para flutuar no último terço, para criar, digamos assim, no último terço, para ser letal no terço final do campo, então o Pogba pode atuar na posição que ele mais gosta, pode fazer o jogo fluir de trás, pode ditar o ritmo, e isso é bacana, porque
a chegada do Bruno Fernandes acaba complementando também o jogo do francês. Olha, sinceramente, eu tô muito feliz de ouvir vocês dois falando bem do Manchester United. Cara do Não céu, chora cara, não, tô não muito chora feliz. É tudo feliz. Mas, Diego, vou falar uma coisa pra você. Quando o Bruno Fernandes, nas primeiras partidas, você comentou que os torcedores, na hora que ele cruzava, fazia as viradas, dominava, driblava um, driblava dois, a torcida gritava Bruno, eu também gritava em casa também, tá? Isso eu não escondo de ninguém não, tá? Então, entendeu? Cara, mas o que vocês falaram, eu concordo plenamente com a análise de vocês dois. O Bruno Fernandes foi um cara que é o que faltava para o Manchester United, facilitou muito a vida do Pogba. Eu só acho que o meio de campo ali, o Matip, eu acho ele é bom, mas eu acho ele meio lento, né? Eu não sei se devido à pandemia, né, a sequência de jogos do Manchester United, ele deu uma queda de rendimento, então eu não vou julgar isso, porque pós-pandemia vários jogadores sentiram, né, o cansaço físico, então não vou julgar, mas o Fred também é um bom cara para substituir ali o Matip também. Deixa eu só fazer uma defesa aqui do Matip, tá? Se eu não me engano, ele foi contratado ainda na era José Mourinho, se eu não estiver enganado. Ele veio saiu do Chelsea e o United foi lá e aproveitou e contratou. Ele é um jogador lento, sim, bem mais lento que os outros, tecnicamente muito abaixo, mas ele tem uma importância que ele é um jogador alto, né? Então, no futebol inglês, a gente sabe que a primeira bola e a segunda bola, quando o goleiro dá aquela quebrada no meio-campo, ter jogadores altos é muito importante. Então, eu defendo aí o Matip, não para ser titular incontestável da posição, mas claro, você tem um Fred tático. O Fred dá muita dinâmica, velocidade, mas no esquema tático e mediante a situação de algumas partidas, o Matip é importante. Eu gosto dele para esse sentido, tá? Mas claro, em alguns momentos, em algumas partidas, você precisa ter um time mais leve, e aí o Fred, o McTominay acabam sendo mais úteis do que ele. Só para esclarecer. E vamos falar também do campeão, né, galera? Nós só estamos falando do City, do United, do Chelsea. Vamos falar do campeão, que teve 99 pontos. Não conseguiu bater a marca do City. Qual que é a marca do City mesmo? É 100 e quanto? 100 e? 100 pontos cravados. 100 cravados. O Liverpool meio que nadou de braçadas aí, então praticamente, sei lá, umas 10, 12 rodadas atrás já era o virtual campeão. Um time fantástico, né? Então, um meio de campo muito forte. A minha análise em cima do Liverpool, eu acho que o meio de campo é muito forte, né? Até na seleção da rodada aí, eu coloquei até o Henderson e o Fabinho jogando na mesma, um do lado do outro. O que você acha aí, Diego, do seu time? Cara, eu sou suspeito a falar dessa campanha do Liverpool. Eu fiquei muito feliz com a campanha em si. Eu não imaginava essa toda facilidade. Você se lembra, a gente... no ano passado ainda falando de primeiro turno da Premier League, você falava, nossa, o Liverpool tá tantos pontos à frente do segundo colocado e ganha todos, né? Ele até então só havia empatado com o Manchester United por 1-1. Fora isso, ele tinha vencido todos os outros jogos. E aí você falava, acho que essa temporada ele vai ser campeão. E eu, como torcedor, eu me lembro de situações em que o Liverpool tinha a chance de ser campeão e não conseguiu, né? E me lembro do escorregão do Gerrard, me lembro do vice-campeonato com 98 pontos. Essas coisas machucam, né? Pra quem não sabe, essas coisas doem. E aí e aí você falava, acho que esse ano vai ser campeão. E eu, como torcedor, já com um pouco mais de pé no chão, eu falava, não, cara, eu só acredito vendo. E eu mantive essa posição durante muito tempo. Mesmo quando o Liverpool tava lá a 20 pontos na frente, eu sempre falei. E aí, quando chegou a pandemia, cara, eu praticamente ergui as mãos pro céu e falei, senhor, é agora, que seja feita a tua vontade, já que não vai ter... Porque eu achei que o futebol não ia voltar. Eu achei que a temporada seria cancelada, seria anulada. Então eu pensei, já era, o Liverpool nunca vai ser campeão inglês, porque toda vez que ele tá perto de ser campeão, alguma coisa acontece. Mas, dessa vez, os ventos sopraram a nosso favor, a temporada retomou, e mesmo que o Liverpool tenha voltado um pouco abaixo do ritmo do antes coronavírus, né? Voltou um pouco abaixo ali do seu ritmo de futebol. Mesmo assim, conseguiu vencer partidas suficientes.
e contou aí com o tropeço do Manchester City, por exemplo, para conseguir ser campeão de forma antecipada. É um time sensacional, eu concordo com o Cauã, acho que atualmente a gente tem que pensar nisso. É o melhor time do mundo hoje, mesmo tendo sido eliminado da Champions, é o melhor time do mundo atualmente, tá? Pode ser que daqui a 2 meses não seja, mas atualmente é, e merece todos os elogios. Então fico muito feliz com os jogadores, acho que todos os jogadores merecem ali seus créditos, o Klopp com certeza merece uma estátua por tudo que fez desde que chegou. Então, como eu disse, sou suspeito a dizer, eu só tenho a elogiar esses jogadores. Não vejo nenhum jogador nessa temporada que tenha feito uma temporada ruim, com exceção, claro, de alguns reservas que entraram esporadicamente. O Diego, para você, antes do Cauã começar a análise dele, para você, quem foi o cara do Liverpool? Olha, o cara do Liverpool para mim foi o Henderson, tá? Eu sei que tem uma polêmica aí do Henderson, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas no time do Liverpool, o melhor jogador foi o Henderson, por incrível que pareça. Não foi Mané, não foi Salah e nem o Firmino. No trio ofensivo, o Mané foi o melhor. O Firmino jogou bem também, teve a sua participação na criação das jogadas, como ele sempre fez, ele sempre faz isso de forma muito inteligente. Mas é um jogador que não fez tantos gols. Na verdade, jogando em Anfield, ele só fez um gol nessa temporada, que foi justamente na penúltima rodada contra o Chelsea. Então o Firmino fez poucos gols, mas ajudou bastante. O Mané ajudou com gols, com assistências. O Salah fez bastante gol, mas continua com aquele problema de ser um jogador muito individualista, né? Acaba conduzindo demais a bola e não tocando quando deveria. E aí, na defesa, você tem o Van Dijk, soberano, um zagueiro muito, muito bom, e o Alisson também jogando muito bem, muito seguros na defesa. Mas o cara que equilibrou tudo isso, para mim, foi o Henderson, porque quando o Fabinho se machucou, quando o Fabinho esteve fora, o Henderson assumiu a responsabilidade de ser um primeiro volante e fez isso muito bem. Quando o Fabinho voltou, o Henderson continuou no time titular, continuou distribuindo as jogadas, virada de jogo, e como capitão, ele foi muito importante. Se eu não fosse escolher o Henderson, eu escolheria o Alexander-Arnold. E aí você deve estar se perguntando, mas por que você está partindo para esses jogadores, entre aspas, alternativos? Por que não escolher o Van Dijk, ou o Alisson, ou o Salah, por exemplo? Porque esses caras a gente já conhece dos campeonatos anteriores, eles jogaram bem, eles já vêm jogando bem dos campeonatos anteriores. E o Henderson, e claro, o Henderson e o Arnold, eles se superaram. Nessa temporada, o Henderson superou tudo que ele já tinha feito, tudo que ele já jogou em algum momento pelo Liverpool, nessa temporada ele se superou. E o Arnold também, ele conseguiu superar os bons jogos que ele havia feito. Então, a minha escolha fica pelo nosso capitão Jordan Henderson. O melhor jogador do Liverpool pra mim foi o Alexander-Arnold. Acho que, de verdade, o Arnold conseguiu um nível nessa Premier League muito, muito alto. Na temporada passada ele já havia batido o recorde de assistências por um defensor na única temporada, né? Foram 12. E nessa temporada, se não me falha a memória, ele conseguiu 13 assistências, né? 13. Um novo recorde. O garoto tá pondo um recorde atrás de outra temporada, né? Um recorde de uma temporada, na outra outro recorde. Vamos ver aí se na próxima temporada ele mete umas 15 assistências na Premier League e estipula outro recorde, porque ele é muito, muito talentoso. Acho que é o grande lateral direito no mundo hoje, o Alexander-Arnold. Acho que isso é unanimidade. Além dos gols de falta, né? Ah, nem me lembro, hein? Cara do céu, hein? Sabe bater uma falta, hein? E é isso aí, pessoal. Esse foi a nossa análise do G4 e agora nós vamos dar seguimento aí com o Diego. Bom, galera, nós falamos aí até então sobre o nosso G4, os times que estão classificados para a Champions League, e agora nós vamos dar um pouquinho de atenção para aqueles times que sonharam com a Champions League, mas acordaram com a Europa League. Tá de bom tamanho, os dois classificados para a Europa League da próxima temporada, Leicester City e Tottenham. Vamos começar a falar sobre esses dois times, porque nós temos, principalmente o Leicester aí, teve uma movimentação muito grande, que começou no início do campeonato, era um dos times com certo favoritismo a conseguir vaga na Champions League, mas no pós-coronavírus o time não jogou mais nada, o time não conseguiu mais pontuar, começou a perder jogos que não deveria perder e termina nessa quinta colocação. E o Tottenham teve uma temporada muito irregular,
o Harry Kane acabou se machucando, e aí por conta da pandemia conseguiu voltar a tempo de jogar essas partidas finais. O time acabou fazendo aí, pontuando bem nas últimas 5 rodadas, e conseguiu essa vaga que até então poderia até ficar com o Wolves ou com o Sheffield. Então eu vou passar a perguntar para você, Danilo, o que você achou do Leicester City, que no início do campeonato venceu por 9-1, e aí termina a temporada na 5ª colocação, que acaba sendo uma decepção para um time que se esperava mais dele. O que você tem a dizer sobre o Leicester e também sobre o Tottenham? Como eu tinha falado no começo do episódio, né, teve o fator coronavírus, né, então, por exemplo, o Leicester vinha numa crescente antes da pandemia, depois que voltou, o time caiu totalmente de produção, inexplicável, porque a maneira de jogar não mudou, então foi um dos times que caíram muito de produção. O Vardy parou de fazer gols, o time começou a tomar mais gols, então é meio complicado, eu não consigo entender o motivo por que caiu tão de produção assim. Eu assisti acho que uns 3, 4 jogos do Leicester e era outro time, era uma coisa irreconhecível, a bola não chegava no Vardy de qualquer jeito, o time sofria demais com as bolas aéreas, e então assim, eu não consigo explicar o que aconteceu, né, assim, com o Leicester, né? Então é um time que eu achava que ia para a Champions League fácil. Se eu não me engano, o Leicester estava era o vice-líder, se eu não me engano, antes, meados de janeiro. Não sei se vocês têm mais memória do que eu. Acho que o Leicester estava em segundo lugar, se eu não me engano. Então o time caiu muito de produção, não teve nenhuma peça que saiu, ou foi vendida, ou por lesão, sei lá. Foi mais azar do que tudo, né? E outra coisa, você falou também sobre o Tottenham. Cara, eu tenho muita coisa para falar do Tottenham, porque assim, eu não consigo entender o que aconteceu com o Tottenham, porque o Tottenham ele foi vice-campeão da Champions no ano passado, né? E tem um elenco bom, né? Então tivemos até um episódio para falar sobre a saída do Pochettino, então chegou o Mourinho daquele jeito dele, primeiro ganhou o vestiário, depois o time começou a ganhar, depois o time começou a perder novamente, e o Tottenham é um time que tem um elenco bom, se você analisar. A linha de frente do Tottenham é muito bom, o meio de campo também é forte, né? Então é um outro clube também que eu acho que mais o Tottenham, acho que mais o time sentiu um pouco da filosofia. Então o time tinha uma filosofia com o Pochettino, depois foi pro Mourinho e o time deu uma perdida. Lógico que quando você sai o Pochettino e entra o Mourinho logo em seguida, você ganha um pouco o vestiário. Então os jogadores ficam um pouco mais animados, né? O Mourinho gosta muito do Lucas, o Lucas já virou titular, então o time começou a ganhar alguns jogos, mas depois, meados de janeiro, fevereiro, caiu de produção. E, cara, pelo fato do Tottenham ter sido finalista da Champions, eu esperava muito mais do Tottenham nessa temporada, mas muito mesmo, muito mais do que o Manchester United, porque para mim o Tottenham já tem jogadores prontos, né? Até tem uma defesa um pouco sólida, então meio de campo bom e um bom ataque, então só faltava um técnico. E eu achei que o Mourinho ia conseguir, com essas peças boas na mão, eu achei que ele ia conseguir fazer um trabalho melhor. Então, para mim, o Tottenham foi até uma certa decepção. E você, Cauã, o que tem para dizer dos nossos times classificados para a Europa League? O Leicester fez um primeiro turno impressionante, né? Eu acho que no primeiro turno, ninguém jogou mais bola que o Leicester na Premier League. Que eu diga no quesito mais vistoso. Acho que o Leicester jogou um futebol mais bonito, mais vistoso no primeiro turno. O Liverpool ganhava todos os jogos praticamente. Não jogava bem todos eles. O Leicester parecia jogar bem quase todos os jogos, parecia convencer quando vencia, encantava, né, o futebol inglês, encantava a Premier League. Eu lembro que eu tinha muitas conexões entre esse Leicester do primeiro turno, né,
com o Liverpool de 13 e 14. Aquele time do Liverpool de Brendan Rodgers passou os 100 gols. E esse Leicester estava fazendo grandes jogos, obtendo grandes vitórias, e simplesmente isso foi por água abaixo. O Leicester chegou a ter 8 vitórias consecutivas na Premier League 2019-20. Isso foi de outubro para dezembro do ano passado, 2019. E aí teve um empate. E depois desse empate, ele teve 2 derrotas consecutivas, que foram as 2 derrotas que, na minha opinião, foram um divisor de águas para que o Leicester não voltasse a ser o time que era. A derrota para o City no Etihad Stadium, 3-1, um chocolate. O City finalizou mais de 20 vezes. Poderia ter sido 5-1, não seria um placar exagerado. O Manchester City jogou muito mais que o Leicester. Acho que o Leicester teve 3 chances, 3 finalizações a gol. E também a derrota que o time sofreu para o Liverpool. O Liverpool tinha acabado de vencer o Mundial de Clubes, foi ao King Power Stadium e venceu o Leicester por 4-0. Eu lembro que naquela época muita gente achava que o único time que poderia perseguir o Liverpool era o Leicester, porque o City estava irregular e o Leicester tinha, para muitos, inclusive para mim, apresentado o futebol mais vistoso do campeonato. E a partir dali o Leicester foi ladeira abaixo, né? Nesse ano de 2020 o Leicester só teve 4 vitórias na Premier League. Isso é muito pouco para um time que almeja a Liga dos Campeões, principalmente no cenário em que você tem equipes como o United e o próprio Chelsea, que o Chelsea mesmo sendo inconsistente, né, sempre se manteve ali também no bloco de cima, no G4. Então o Leicester simplesmente parou de jogar bola. O Leicester caiu demais de produção, e quando você quer uma vaga para a Liga dos Campeões, jogar um futebol como o Leicester jogou no segundo turno não iria levar os Foxes a tão sonhada grande competição europeia. E sobre o Tottenham, é engraçado, o Danilo falou aí que esperava que o Tottenham fizesse uma grande temporada após ser finalista da Liga dos Campeões. Eu tinha uma visão já diferente. Inclusive, fiz um texto ano passado, um mês ou um mês e meio antes do Pochettino ser demitido. Eu fiz um texto, vídeo, depois quem quiser pode pesquisar aí no meu Twitter, que deve ter. E esse texto já dizia que o trabalho do Pochettino do Tottenham tinha chegado no limite, porque ele levou um patamar muito alto de expectativa do clube. Ele levou o time a ser vice-campeão inglês, tendo a melhor campanha da história do clube na Premier League. Ele levou o time a terminar temporadas consecutivas à frente do Arsenal. Ele levou o time a se acostumar a jogar a Liga dos Campeões. Ele levou o time a uma final de UEFA Champions League, com 2 classificações heróicas contra o City, contra o Ajax. Então a expectativa que ele criou foi maior que era pro bico do clube e do bico dele. Eu acho que o trabalho do Pochettino foi fenomenal, mas em determinado momento da temporada passada, dessa temporada, né, que acabou, quando ele já não estava entregando resultado, a expectativa que tinha era tão grande que ele não iria conseguir se manter no cargo. E eu já observava o Tottenham decaindo muito de rendimento desde o início da temporada passada. A temporada passada, para mim, o Tottenham jogou teve a sua pior temporada com o Pochettino em termos de futebol na temporada passada, né? Tinha que ele não completou, né? Foi demitido em novembro, porque o time do Tottenham era muito, como eu posso dizer, muito não convincente na Premier League do ano passado. Venceu alguns jogos importantes, né? Mas não conseguia convencer. Não era aquele Tottenham encantador como já fora em outras oportunidades. Eu já vi uma queda de rendimento do Tottenham do Pochettino. O time chegou à final da Liga dos Campeões na temporada passada muito mais na base da raça do que na base técnica. É diferente. O Liverpool meteu 4 do Barcelona. O Tottenham venceu o Ajax em uma noite inspirada do Lucas, e que o Ajax perdeu o gol para Dedé. O Ajax perdeu uns 3, 4 oportunidades no contra-ataque. Não venceu o Manchester City no Etihad Stadium, mas conseguiu a classificação no Etihad Stadium, tendo, se não tiver enganado, foram 3, 4 finalizações contra quase mais de 10 do Manchester City. Então foi um Tottenham que conseguiu a classificação para a final da Liga dos Campeões muito mais na base da raça do que na base da técnica que o time acabou construindo com o Maurício Pochettino. Então eu creio que eu não esperava que fosse ter uma queda tão grande de rendimento assim,
mas eu já não esperava, não olhava o Tottenham com um olhar tão esperançoso que o time pudesse ser terceiro lugar novamente, né? Porque o Tottenham era assim, na minha opinião, com o Maurício Pochettino. Até 2018, início de 2019 ali, a gente poderia ver que o Tottenham talvez fosse o melhor time da Premier League, tirando o City e Liverpool, e nessa temporada foi por água abaixo. Agora, em relação ao Mourinho, que conseguiu levar o time à Liga Europa aí, eu não demitiria o Mourinho, não. Eu vejo uma campanha muito grande aí nas redes sociais da galera, Mourinho Out, eu não demitiria o Mourinho, não. Eu acho que o Mourinho pega um time que estava na 14ª colocação e leva para a Liga Europa. Repito, o Mourinho já ganhou a Premier League, o Mourinho já ganhou a Liga dos Campeões, né? Ninguém espera que o Mourinho se classifique para a Liga Europa. Todo mundo quer que o Mourinho se classifique para a Liga dos Campeões, pelo menos. Mas eu acho que olhando o cenário, né, o cara chegou em novembro, pegou um time bagunçado, o Pochettino não deixou uma base formada como ele tinha, né? O Pochettino deixa um Tottenham com muitas lacunas. Você tinha um Dele Alli apagado, um Eriksen prestes a sair, aí você tinha o Son que estava no banco, o Lucas, perdão, que estava no banco, aí você tinha outras peças ali que já não estavam vivendo um bom momento, já não eram titulares. Então acho que o Mourinho pegou um time bagunçado e conseguiu ao menos levar a Liga Europa. Eu acho importante esse feito. E eu manteria o Mourinho no cargo, eu daria a ele essa oportunidade. Talvez algumas pessoas pensem diferente, mas principalmente a minha filosofia como enxergo o futebol, eu acho que todo treinador precisa de um tempo. O Mourinho não teve nenhuma temporada completa, não teve pré-temporada, não teve nada praticamente. Eu daria uma oportunidade sim para ele reiniciar, iniciar na verdade uma temporada à frente do Tottenham. Maravilha, então tanto o Leicester quanto o Tottenham tinham objetivos, obviamente, de se classificar para a Champions League, não conseguiram, e aí, mediante tudo isso que vocês falaram, a Europa League está de bom tamanho para esses dois. Agora, só para a gente finalizar a respeito dos times, já que o episódio de hoje é para falar dos 10 primeiros, né? A gente vai ter um outro episódio depois, um outro podcast para falar da parte de baixo da tabela. Então, só para finalizar e não deixar nenhum time passar batido aqui desses 10 primeiros colocados, até a 6ª colocação nós já falamos que é o Tottenham, e aí nós temos na 7ª colocação o Wolverhampton, o 8º que é o Arsenal, o 9º o Sheffield e o 10º o Burnley. Eu vou falar rapidamente sobre esses 4 times, e aí vocês podem colocar alguma consideração também se quiserem, mas eu vou dizer o seguinte: o Wolverhampton é um time que eu acreditei muito que eles... Não imaginei que eles fossem buscar uma vaga na Champions League, mas eu imaginei que eles conseguiriam uma vaga na Europa League. Apesar de tudo, o Wolverhampton ainda está vivo na Europa League atual, na temporada vigente da Europa League, que ainda vai ser finalizada. Então ele tem chance de conseguir um título nessa temporada, que seria um título muito interessante, um título europeu. O Arsenal, eu não tinha muita expectativa no Arsenal. Claro que teve muita melhora com o Arteta. Acredito no potencial do Arteta e também nos jogadores jovens que o Arsenal está revelando. Mas para essa temporada, eu não botava muita fé no Arsenal, não. Então, os torcedores do Arsenal que me desculpem, mas a 8ª colocação, para mim, não foi nenhuma surpresa. Agora, nós temos ali na 9ª colocação o queridinho Sheffield United, que quando a temporada começou, o Sheffield, como vocês sabem, é um time que é recém-promovido, foi recém-promovido da temporada 18-19 para a Premier League nessa temporada 19-20, e era um dos times que era cotado como um candidato a rebaixamento. Ele teria que brigar para fugir do rebaixamento. E quando o campeonato começou, o técnico muito bom, jogadores muito centrados na defesa, o Chris Wilder, que é o treinador, conseguiu fazer um campeonato muito bom e leva o time que era propício a rebaixamento a terminar entre os 10 primeiros do campeonato. Então, esse é um time que surpreendeu a todo mundo. E na 10ª colocação, o Burnley, que também, querendo ou não, é uma surpresa estar nessa 10ª colocação. Não é um time muito bom, é um time que vive muito de bolas alçadas, bola aérea, mas o salvador aí do Burnley é o goleiro Nick Pope, foi o goleiro Nick Pope, melhor dizendo, porque talvez tenha sido aí um dos melhores goleiros do campeonato, acabou não ficando com a luva de ouro, mas com certeza foi um dos goleiros que fez mais defesas difíceis nessa competição. Eu sei disso porque eu jogo Fantasy da Premier League e ele estava no meu time desde o início e ele é o goleiro que mais pontuou naquele game. Então, finalizamos aí as 10 primeiras equipes.
desses times aí, Wolverhampton, Arsenal, Sheffield e Burnley, o que vocês querem, se tiver alguma posição para falar sobre eles, fique à vontade. Sobre o Wolverhampton, eu também achava que ia pegar pelo menos a Europa League. Eu tinha essa convicção e tava até torcendo, que eu queria o Nuno Espírito Santo, né, pelo menos com a vaga da Europa League, né. Então, como você falou aí, se o Wolverhampton vencer a Europa League, ele vai para Champions. Acho que vai pegar aquela pré-Champions, né? Então, e se o Arsenal também pode ir para a UEFA Champions League se ganhar a FA Cup. Então, o Arsenal ainda tem uma chance aí de ir para uma competição europeia. Como você falou, Diego, eu não consegui enxergar nada para o Arsenal desde o começo da temporada. Não conseguia ver uma Europa League, nada, entendeu? Eu tava longe, assim. Pra mim ia disputar, sei lá, 11º, 12º, ia ficar nesse bolo aí. Não consegui enxergar nada pro Arsenal. Agora, o Wolverhampton e o Sheffield United, eu achava que eles iam brigar. Eles até brigaram, né, pra falar a verdade. Mas eu achava que eles iam conseguir, pelo menos, a Europa League, né? O Tottenham, eu achava que eles não iam conseguir uma vaga, sinceramente. Mas o Sheffield United e o Wolverhampton, eu tinha uma certeza que eles iam conseguir uma vaguinha na Europa League. Quando eu analiso o Wolverhampton, o time fez mais pontos que na temporada passada, mas praticamente fez a mesma campanha, né? Terminou na mesma colocação do que na temporada passada, em 7º lugar. E aí o Wolverhampton, como o Diego pontuou muito bem, tem ainda a Liga Europa. Não é um dos favoritos a vencer, né? Não é um dos favoritos a ganhar a Liga Europa, ainda mais com o Manchester United e Inter de Milão na brincadeira. Mas é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de uma taça, quem sabe uma taça histórica, não só para o clube, mas também não só por conta do caneco, né? Mas por conta também de levar a Liga dos Campeões, né? E eu acho que o Nuno Espírito Santo, o Raul Jimenez, a galera do Wolverhampton estarão em concentração total, porque é uma oportunidade. E o Wolverhampton não tem ainda vaga garantida na próxima Liga Europa, né? Nem nos playoffs está garantido, porque se o Arsenal vence o Chelsea no próximo sábado, o Arsenal acaba entrando na Liga Europa, inclusive com vaga direta. O Arsenal entra para a Liga Europa com vaga direta e o Tottenham fica com a vaga para os playoffs da Europa League. Ou seja, tem ainda esse gostinho pro do Arsenal, não tem não? Fazer o Tottenham começar a temporada europeia um pouco mais cedo. Confesso que eu não sei como vai ser, porque em uma temporada normal, começando em agosto, você tinha os playoffs da Liga Europa começando muitas vezes no final de julho. Então hoje, por exemplo, se tivéssemos uma temporada normal, a gente estaria discutindo talvez algum clube do futebol inglês jogando os playoffs da Liga Europa. Então tem esse gostinho pro Arsenal, né? A gente falou do Wolverhampton, pro Arsenal tem esse gostinho. Vencer a Liga Europa é um título, sempre é bacana ganhar um título. O copeiro Arsenal, o maior campeão da FA Cup, eu acho que seria muito legal até pro Arteta vencer um título. E também deixaria o Tottenham apenas com a vaga dos playoffs e ficaria com a vaga direta para a Liga Europa. Seria bem bacana pro Arsenal. Pro Wolverhampton tem essa questão de esperar o resultado da FA Cup. Se o Chelsea vence, o Wolverhampton consegue uma vaga para os playoffs da Liga Europa. Sheffield e Burnley. Sheffield tinha uma campanha muito bacana antes da pandemia. Infelizmente o time caiu muito de produção, né, e não conseguiu pegar uma vaga aí na Liga Europa. Ficou de fora desse bloco. Mas acho que não tira a belíssima campanha que o Chris Wilder fez à frente dos Bloods, né? Ver o Bramall Lane na Premier League é sempre bacana. E o Burnley ficou ali na posição que já é de se esperar do Burnley, né? Meio de tabela. O Burnley, desde que voltou em 2016, né? Se não falha a memória, o Burnley, desde que voltou, é um time que se firmou na primeira divisão inglesa, né?
tem deixado de lutar contra o rebaixamento, tem passado a flutuar ali no meio da tabela. Inclusive o Burnley, né, a gente tá falando aí do Wolverhampton e etc. O Burnley na temporada 2017-2018 se classificou para os playoffs da Liga Europa, né, terminou a temporada em 7º. Ou seja, é mais uma prova que a gente tá vendo clubes que não costumavam protagonizar competições europeias. O Burnley, o próprio Wolverhampton, a gente já teve o Southampton em outroras, né, estão jogando competições europeias. O Burnley caiu nos playoffs, o Southampton conseguiu, se eu não estiver enganado, em 2016, 2017, conseguiu se classificar para a fase de grupos, e o Wolverhampton também na temporada passada. Também bacana ver esses clubes um pouco menos expressivos atualmente no futebol inglês, conseguindo campanhas bacanas e disputando as competições europeias também. Concordo com você, é bom ver esses times alternando na parte de cima da tabela, mesmo que não se classifique para a Europa League diretamente, por exemplo, mas pelo menos tentando beliscar ali uma repescagem, alguma coisa nesse sentido, é sempre bom, e o Burnley está fazendo isso muito bem. Agora, nós falamos aí dos times da parte de cima da tabela, já isso mostra pra gente que a nossa temporada foi muito boa, veja só quanto assunto a gente discutiu aqui no nosso podcast, sobre todos os times que nós falamos, sobre os momentos. Agora, eu quero chamar vocês para a nossa discussão final, que é a respeito do time que é a decepção da temporada e o melhor jogador da temporada. Eu vou começar pelo Danilo. Danilo, qual é o time que você considera a decepção da temporada e qual é o melhor jogador da temporada? Olha, eu fiquei muito em dúvida entre o Tottenham e o West Ham. Fiquei muito assim, em dúvida, assim, cara, não fiquei muito em cima do muro. Mas eu acho que eu vou ficar com o Tottenham, tá? Eu acho que o Tottenham, como eu tinha comentado já, pra mim o Tottenham é a decepção da temporada, pra mim, tá? Então, esse é o meu voto. E o jogador principal da temporada? Cara, o jogador da temporada foi o Bruno Fernandes. Mentira, foi não. Foi o Kevin De Bruyne, tá? Foi o Kevin De Bruyne. Cara, o Kevin De Bruyne sem palavras, o cara é foda. Em dois fatores: o clube e a seleção. Então nós temos jogadores que são muito bons no clube e tem jogadores que às vezes não é muito bom na sua seleção, dependendo do esquema tático. Às vezes a seleção do cara é muito ruim, ele nasceu num país, né, não muito privilegiado futebolisticamente falando, tá? Então o De Bruyne é um cara que manda muito bem na sua seleção e também no Manchester City. Então o cara foi o rei das assistências. Para mim ele é o jogador da temporada, Kevin De Bruyne. Maravilha. E você, Cauã? Qual é o seu time decepção da temporada e o melhor jogador? Se você não quiser falar o melhor jogador, não precisa, porque eu já sei, mas em respeito aí a todo mundo que tá ouvindo, por favor, fala pra gente. O time decepção e o melhor jogador. eu fico no time decepção. Tottenham e Arsenal, pra mim, decepcionaram muito. O Arsenal porque eu esperava uma melhora, né, um desenvolvimento do projeto United, que não aconteceu. O Unai Emery não conseguiu dar sequência ao trabalho no Arsenal, foi simplesmente patético essa continuação do trabalho dele. Enfim, eu esperava que o Unai Emery, no início, né, do trabalho dele, enfim, a primeira temporada em geral, eu acho que ele devolveu uma competitividade bacana pro Arsenal. Infelizmente, nessa continuação, né, no início dessa temporada, ele não conseguiu levar o Arsenal de novo ao protagonismo na liga. Espero que o prof. Mikel Arteta, futuro melhor treinador do mundo, deixo logo a minha visão para todos vocês. Inclusive, tenho informações que ele vai assinar com o City quando o Guardiola sair. Tô brincando, viu? Mas eu queria. De qualquer maneira, eu acho que Arsenal decepciona por não ter prosseguido com o projeto. E o Tottenham decepciona porque o Pochettino, como eu repito, mesmo não imaginando o Tottenham da mesma pegada que já teve, eu não imaginava que fosse cair tanto ao ponto de estar em 14º lugar quando o Pochettino saiu. Eu acho que foi muita decepção aí os spoilers. Então eu fico com o Tottenham porque a gravidade eu acho que foi um pouco maior. E o United, de qualquer maneira, mesmo tendo frustrado, decepcionado, era uma questão de aposta mesmo.
E o jogador da temporada é ele, Sir Kevin De Bruyne. Que jogador, joga demais. Na minha opinião, ele e o Lewandowski fizeram as 2 melhores temporadas até aqui, né? Mesmo com o Cristiano Ronaldo marcando gol a rodo lá na Itália, mesmo o Messi sendo o Messi, né? É difícil arranjar alguém fazendo uma temporada melhor que o Messi, né? Sendo contemporâneo dele, porque ele é de outro planeta. Na minha opinião, é o grande jogador, né? O mais talentoso da história do esporte. Mas aí você tem o Neymar também e o Mbappé, que jogaram muito na França. Mas, de qualquer maneira, eu ficaria com o De Bruyne e o Lewandowski na temporada em geral. E na Premier League eu acho que não teve nem um confronto com o Kevin De Bruyne. Eu acho que o Kevin De Bruyne briga para ser melhor do mundo e não melhor da Premier League. Eu acho que faz um tempo que ele já é o melhor do futebol inglês. Depois que o Hazard saiu, então acho que não ficou um jogador para competir com o Kevin De Bruyne, tecnicamente, na minha opinião. Talvez, como o Diego falou lá no início, o Pulisic seja um cara para competir, né? O Arnold também, ele só tem 21 anos, se não me falha a memória, pode evoluir muito ainda como lateral e como jogador, enfim. Então acho que o De Bruyne foi o melhor jogador da Premier League e briga sim para ser o melhor do mundo, né? A Bola de Ouro foi cancelada, não teremos a Bola de Ouro, mas o Tebest ainda segue, não tem uma confirmação ainda, mas o Tebest segue o prêmio da FIFA. Então vamos ver aí se o nosso querido Kevinho pode levar. Eu creio que se ele levar, alguma coisa boa vai acontecer na Liga dos Campeões, né? O Danilo tá torcendo aí, eu também tô. Eu não sei que Danilo ele quis citar aí, mas tudo bem. Bom, eu vou selecionar aqui a decepção da temporada para mim. Foi o Leicester City, do time que começou lá em cima. Eu imaginei que fosse brigar até determinado momento, brigar por título com o Liverpool, que ficaria talvez em segundo lugar na frente do próprio Manchester City. Mas no pós-coronavírus é impressionante como o time que jogava um futebol muito bacana de se ver conseguiu essa proeza de não jogar bola nenhuma no pós-coronavírus. Então o Leicester para mim é a decepção, e o melhor jogador não tem como, não há outra opção que não seja Kevin De Bruyne. Não, se você escolher outro jogador, você tá assistindo o campeonato errado. Infelizmente essa é que é a verdade. De Bruyne deitou e rolou, só pelo gol que ele fez na última rodada, cortou lá, puxou, bateu no ângulo, só aquele gol da última rodada já garante tudo. O cara jogou muita bola, o belga tem tudo para ser, se não for nessa temporada e numa próxima, o cara tem que estar entre os 3 melhores do mundo, com certeza. Concordo plenamente. Beleza, então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio da PLFC. Gostaria de agradecer mais uma vez o nosso parceiro de podcast, Cauã, da PL States Brasil. Cauã, deixe suas redes sociais. Danilão, foi um prazer mais uma vez estar com vocês, né? Você e o Diego já são parceiros e são caras que entendem muito de futebol inglês também, né? Entendem muito de futebol também. Eu torço demais pro projeto de vocês e tamo junto, né? Essa parceria aí continue por muitos e muitos tempos, muitos anos aí de parceria com a PLFC. Mas minhas redes sociais, @Brasil com Z _PL no Twitter, né? A principal página aí que eu tenho. E no Instagram tem @CalmaSilva21, meu Instagram pessoal. E se você preferir, também tem um novo projeto que eu tô começando, @Eurogol, né? É um projeto aí que visa falar das 5 principais ligas europeias e também da Liga dos Campeões, da Liga Europa também. Então, se puderem, me sigam aí esses 3 perfis. Bom, agradeço a participação do Cauã, é sempre bom conversar com ele, cara que entende muito e tem um futuro promissor nesse caminho de jornalismo esportivo. Agradeço aí você também, Danilo, meu parceiro de todas as nossas gravações de podcast. E, claro, agradeço aos nossos fãs que acompanharam nosso podcast ao longo dessa temporada. Esse não é o último podcast sobre a temporada. Como eu disse, nós teremos mais um podcast para falar da parte de baixo da tabela. Então fique de olho aí, segue a gente no Twitter, no Instagram, fica de olho aí no Spotify, nos demais agregadores, que nós teremos ainda episódios para vocês. Mas desde já agradeço a participação desde o início dessa temporada da Premier League. Nós tivemos vários episódios, falamos de
de gols, de decepções, de times bons, times que melhoraram, que pioraram. Aconteceu muita coisa, foi uma temporada muito bacana, apesar dos pesares, apesar de tudo. Nós tivemos uma temporada muito bacana e que venha a próxima. É isso aí, e não podemos esquecer também, né, como o Diego falou, sigam nossas redes sociais, estamos também fazendo lives no nosso Instagram, então nós estamos fazendo análise de pré-jogo, pós-jogo, então acompanhe a gente também lá nas nossas lives semanais, né, temos também o quiz que o Cauã participou, né, Diego, quer falar um pouco do quiz aí? Fica à vontade, cara. Bom, para você que gosta de responder, participar de perguntas sobre o futebol inglês, quer mostrar seu conhecimento, então fica de olho aí no nosso Instagram. A gente está sempre agora começando um projeto de trabalhar com esse quiz, no qual nós colocamos aí os participantes, nossos seguidores, para responder algumas perguntas sobre o futebol inglês. E é um conteúdo muito bacana que a gente vai estar aprimorando cada vez mais para vocês. Se você quer participar, quer mostrar seu conhecimento a respeito da Premier League, do futebol inglês, entre em contato com a gente, manda mensagem, chama um amigo aí, talvez um amigo que não conheça a nossa página ainda, chama ele e traz para participar, monta um desafio aí para ver quem de vocês entende mais do futebol. E aí eu vou estar lá no Instagram, nas nossas lives, fazendo algumas perguntinhas para vocês. Muito bacana. É isso aí, pessoal. Então não esqueça de seguir nossas redes sociais, PLFC_podcast. Estamos no Twitter e no Instagram. E dando um spoiler aqui, no próximo mês nós estaremos com o nosso canal no YouTube, né? Então sigam os nossos perfis que vai ter mais informações. Abraço, Cauã, abraço, Diego, até mais, pessoal, falou! Valeu, tchau! Abraço.